Saudações, alunos e alunas do Colégio Impacto. Professor Thiago Mário, mais uma vez junto com vocês. Vamos para mais uma aula de Química. Vamos para mais uma viagem nesse mundo fantástico da Química, ok? Muito bem. Vamos para uma aula de Química Orgânica, continuando o nosso conteúdo, tá? É uma aula mais direcionada para o público do terceiro ano e do pré-vestibular, embora possa ser uma aula aproveitada para qualquer aluno aí do ensino médio, tudo bem? Que esteja se preparando para fazer o vestibular. Então, a aula de hoje será sobre alcoóis, fenóis, aldeídos e cetonas, ok? Vamos dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte, vamos falar dos alcoóis, definição, identificação, nomenclatura dos alcoóis. E aí, na segunda parte, no nosso segundo momento, falaremos sobre os fenóis, os aldeídos e as cetonas. Tá? Aqui embaixo aí do slide, você vê discriminado aí que é a Química 3, tá? Para você localizar aí no seu livro. Química 3 é o livro volume 2, tá bom? E esse assunto você encontra nos capítulos 7, 8 e 9, tá bom? Química 3, livro volume 2, capítulos 7, 8 e 9. Vamos lá? Prontos para decolar? Iniciando mais uma aula. Identificação dos compostos orgânicos. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui a minha imagem. Identificação dos compostos orgânicos. Meus queridos, observe. Os compostos orgânicos, eles são classificados em grupos, tá? Que nós chamamos de funções orgânicas. E para cada grupo de compostos, para cada função orgânica, as moléculas devem apresentar características em comum. Para participar de um determinado grupo de substâncias, para participar de uma função orgânica, as moléculas do material devem apresentar uma característica em comum, tá? Que nós chamamos de grupo funcional. Bom, o que são esses grupos funcionais? Observe. Analisando aqui a definição, em cada função orgânica, os compostos devem apresentar uma característica em comum nas suas estruturas moleculares, que é o que nós chamamos de grupo funcional. Professor Thiago, que característica é essa? Bom, o grupo funcional, identifica a qual função orgânica aquele composto pertence. E também é fundamental para a nomenclatura IUPAC. Lembra lá das regras IUPAC, das nossas aulas lá dos hidrocarbonetos, as definições IUPAC, ok? Para escrever o nome dos compostos orgânicos. Observe esses compostos orgânicos aqui, ó. E olha que interessante. Observe aqui o seguinte. Veja. Nós temos aí o ácido metanóico, o ácido etanóico, o ácido propanóico, enfim, são 6 compostos e dá para perceber que eles têm alguma coisa em comum. Que alguma coisa é essa? Olha só, no ácido metanóico, aqui marcado em azul, você vê esse grupozinho C, o carbono ligado com dupla ligação ao oxigênio, e embaixo a ligação com a hidroxila, OH. Vou marcar aqui com uma canetinha para você. Essa região que eu estou circulando, ó, já está marcada em azul. Observe esta região aqui da molécula que eu estou circulando. Ó. Muito bem. Esta região, ela se repete nas moléculas seguintes. Mesmo que sejam estruturas diferentes, esse grupo se repete. Observa, esse mesmo grupo aí, ele se repete no ácido etanóico, ele se repete aqui no ácido propanóico, ele se repete no ácido etanodioico, no ácido 3-metilbutanóico e no 3,4-dimetilpentanóico. Então, todas essas moléculas têm esse grupo em comum. Portanto, esse grupo comum a todas as moléculas é que nós chamamos de grupo funcional. É esse grupo funcional que vai classificar essas moléculas em um grupo comum, em uma função orgânica. No caso aí, são os famosos ácidos carboxílicos, que nós vamos ver posteriormente. Tá bom? Então, é esse grupo C-OH, que é a famosa carboxila, que vai classificar todos esses compostos em um único grupo, ok? Então, é isso. Essa é a definição importantíssima para grupo funcional. Daqui para frente, nós vamos identificar o composto orgânico a partir de seu grupo funcional.
E uma vez identificado o composto orgânico, a gente vai utilizar as regras internacionais da nomenclatura IUPAC para escrever o nome desse composto. Tranquilo? Vamos agora para a nossa primeira função orgânica oxigenada. Deixa eu só apagar aqui a marcação, para não atrapalhar no próximo slide. Belezinha. Bom, vamos falar dos alcoóis. O que é um álcool? Bom, no nosso dia a dia, temos a impressão que o álcool é uma única substância, né? Um único tipo de substância. Na verdade, existem vários tipos de álcool, né? Os alcoóis são um grupo de substância que tem uma função orgânica em comum, que a gente vai ver agora. Então, o que são alcoóis? São compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxila, que é esse grupo OH aí, ligados diretamente a átomos de carbono saturados. Professor, eu não lembro o que são átomos de carbono saturados. Os átomos de carbono saturados são aqueles que só têm ligação simples, tá? Ligação do tipo sigma. Então, quando você tem esse grupo aqui, hidroxila, que está em cima de mim, ó, tô olhando aqui para ele, ó, grupo hidroxila. Qualquer molécula que tenha esse grupo aqui, hidroxila, ligada diretamente em carbono, só com ligação simples, carbono saturado, entra aí no grupo dos alcoóis. Vamos ver alguns exemplos disso? Observe. No caso dessa molécula, eu percebo, eu vou marcar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Bom, deixa eu afastar aqui minha imagem para facilitar a visualização de vocês. Eu tenho aí 5 moléculas. Perceba que todas elas têm uma coisa em comum, o grupo OH. Ó. Esse grupo OH que eu estou marcando em azul aparece em todas as moléculas. Ó. E observe que não basta ter o grupo OH. Nessa segunda molécula aqui, observe que o grupo OH, que eu estou circulando aqui em vermelho, ele está ligado em quem? Ele está ligado em um carbono, só um instantinho. Observa só. Ele está ligado em um carbono que só tem ligação simples, gente. Isso é fundamental no caso dos alcoóis. Esse carbono aqui, ó, é um carbono que só tem ligação simples. Observa. Aqui é uma ligação simples. Aqui outra ligação simples. E abaixo dele outra ligação simples. Isso que é um carbono saturado. Portanto, a hidroxila aqui embaixo, o grupo H, está ligada em carbono saturado. Então, isso é um álcool. Tá? E essa característica se repete nas demais moléculas. Ó. Hidroxila ligada no carbono saturado, aqui acontece de novo, aqui nessa molécula de cima acontece de novo. Então, é uma propriedade da estrutura da molécula que se repete em todas elas. Então, eu pego todas essas moléculas e coloco num grupo em comum, que é a função orgânica dos alcoóis. Cada molécula dessa aí é um álcool. Bom? A hidroxila, que é o grupo OH, é o grupo funcional dos alcoóis e é responsável pelas propriedades químicas desses compostos. Então, esse grupo OH ligado no carbono saturado vai servir para identificar que o composto é um álcool, vai servir para definir a nomenclatura desses compostos e, naturalmente, vai servir também para que você compreenda as propriedades químicas desses compostos. Por exemplo, como eles participam de reações químicas, o tipo de reação química que eles têm tendência natural de participar. Ok? Vamos dar prosseguimento. Próximo slide. Deixa eu apagar mais uma vez as marcações. Só um segundo. Show. Vamos lá. Próximo slide. Nomenclatura dos alcoóis. Professor Tiago, como é que eu vou escrever o nome desses alcoóis? Queridos, a nomenclatura IUPAC, sempre ela, né? A gente está se baseando sempre nela. A nomenclatura IUPAC reserva para os alcoóis a terminação -ol, tirada da própria palavra álcool. Então, essa terminação -ol é clássica do álcool. Etanol, propanol, butanol, metanol. Você vai perceber que a nomenclatura dos alcoóis tem essa terminação -ol clássica. Ok? E como é que é feita essas regras de nomenclatura?
A cadeia principal deve ser a mais longa, mas que contenha o carbono ligado à hidroxila, ou seja, que contém um grupo funcional. Lá nos hidrocarbonetos, a cadeia principal era a mais longa possível e, de preferência, a mais ramificada possível. Dessa vez, a cadeia principal vai ser a mais longa possível e que contenha o grupo funcional dos alcoóis. Tá? E a numeração dos carbonos da cadeia deve iniciar pela extremidade da cadeia, que está mais próxima do grupo funcional. Observe esse exemplo. Aqui eu tenho um álcool que tem apenas um carbono. Eu só tenho esse carboninho aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha de novo. Eu percebo aqui o OH, a hidroxila, está ligada nesse carbono, que é um carbono que tem apenas ligações simples, carbono saturado, e é um álcool de um carbono só. Nas regras de nomenclatura, o prefixo para um carbono é met. O termo para ligação simples, o infixo, é an, e a terminação do álcool ol. Daí vem o nome metanol, tá bom? Então isso aí é o álcool conhecido como metanol. Não esqueça que esse termo met, o prefixo do nome, é referência ao único carbono que tem, ó. Quer dizer que a molécula só tem um carbono. Esse termo an indica que há presença apenas de ligações simples. E a terminação ol indica a hidroxila, quer dizer que é um álcool, tá bom? Então, os compostos orgânicos, quando você vai escrever o nome deles, eles têm essas três partes no nome, que já é fundamental, né? Aqui o met é o prefixo, o an o infixo e o ol o sufixo. O prefixo indica a quantidade de carbonos, o infixo indica o tipo de ligação química e o sufixo, a terminação, identifica a qual grupo de compostos aquela substância pertence. Prosseguindo, temos aqui um álcool agora de 2 carbonos, o prefixo para 2 é et, por isso que agora mudou de metanol para etanol, tá bom? Aí o grupo funcional marcado, etanol. E temos um álcool aqui de uma cadeia maior, agora tem 4 carbonos. Como a cadeia é maior, é importante que você numere os carbonos para que você diga em qual carbono está o grupo funcional ou em qual carbono está a ramificação. Nesse caso, observe, eu tenho aqui marcado em azul, aqui embaixo, a hidroxila. Eu tenho uma cadeia principal de 3 carbonos. Note que, voltando aqui, ó, eu vou circular esse carboninho aqui. Olha só onde é que está a seta. Ó. Por que eu dei o número 1 a esse carbono? Por que eu comecei a numerar a cadeia desse carbono que eu estou circulando? Porque essa extremidade é a extremidade mais próxima do grupo funcional. Bom, observe que eu tenho aqui essa extremidade, que é a extremidade da esquerda, e essa outra extremidade em vermelho, que é a extremidade da direita. Só que é aqui que está o grupo funcional. Então, naturalmente, eu vou começar a numerar o carbono desta extremidade, que está mais próxima do grupo funcional. Então, isso é importantíssimo na nomenclatura IUPAC. Ok? Então, esse aqui é o carbono 1, 2, 3. E note que existe a presença de uma ramificação. Tem um carbono aí brotando, saindo da cadeia. Vamos marcar ele. É esse carboninho aqui, que eu vou circular aqui em azul. Ó. Olha aí a ramificação. Deixa eu apagar aqui. Note a presença da ramificação. Tá? Eu estou circulando em vermelho. Então, como é que vai ficar o nome? Olha como é que fica o nome oficial aí. 2-metil-propan-1-ol. O que significa cada termo desse nome? Seria o seguinte. Me entender esse nome aí. Deixa eu pegar outra canetinha. Bom, esse primeiro trecho do nome é referência à ramificação, tá? Esse termo 2-metil é uma referência a esta ramificação. Quando uma molécula orgânica tem ramificação, o nome deve começar citando as ramificações. Você escreve o nome da ramificação e a posição onde ela está. Note que essa ramificação está saindo de qual carbono? Ela está saindo do carbono número 2. Por isso, a nomenclatura inicia com 2. Então, 2, que é onde sai a ramificação. Esse termo metil aqui é o nome da ramificação. Por que metil? Met é o prefixo para um carbono.
Note que essa ramificação aqui só tem um carbono. E il é a terminação de todas as ramificações. Então é o clássico metil, CH3. Então na posição 2 tem um metil. Aí depois você vai para a cadeia principal, ó, esse outro trecho aqui do nome que eu estou marcando aqui se refere à cadeia principal. Note que a cadeia principal que tem 3 carbonos, ó, primeiro, segundo, terceiro. Por isso esse termo prop, lembre-se que lá nas regras o prop significa 3 carbonos. O an indica que entre esses carbonos só tem ligação simples, observe. Aqui uma ligação simples, aqui outra ligação simples. Bom, a terminação ol é a terminação para qualquer álcool. E esse termo, o número 1 aqui, indica onde está o grupo funcional, onde está a hidroxila. Observe que aqui a hidroxila nasce exatamente do carbono número 1. Daí o nome 1-ol, indica que no primeiro carbono da cadeia já está saindo o grupo funcional, já está saindo a hidroxila. Bem? Então tá aí a nomenclatura para 3 alcoóis, bem simples para você compreender. Vamos fazer mais exemplos para especificar mais ainda isso. Bom, deixa eu apagar aqui as marcações. Só um instante. Nossa borrachinha imaginária, vamos apagar o quadro. Beleza. Próximo slide. Continuando com a nomenclatura dos alcoóis, aqui eu tenho um álcool como exemplo. E olha como é que fica o nome dele. Propan-2-ol. Por que o termo propan-2-ol? Porque eu tenho aqui, ó, uma cadeia principal. Deixa eu marcar aqui a cadeia principal em vermelho. Ó. Note aqui embaixo a cadeia principal. E tem aqui em cima o grupo funcional. Ó. Ok? Deixa eu apagar aqui mais uma vez. Nosso pincel imaginário, tá bom? Só um segundo. Prontinho. Então, veja bem. Voltando ao raciocínio, eu tenho aqui a nossa cadeia principal. Note que é uma cadeia principal que tem 3 carbonos. E o grupo funcional aqui está bem no carbono do meio. Ó. Se eu numerar aqui, esse seria o carbono 1. Aqui no meio, o carbono 2. Só um instantinho. O nosso quadro imaginário aqui, o quadro virtual. Espero que em breve a gente possa voltar aí o mais rápido possível para o nosso quadro de verdade, tá, gente? O quadro real. Então, aqui seria o carbono 2 e aqui na extremidade o carbono 3. Tranquilo. Como a hidroxila sai do carbono 2, então seria prop, cadeia principal de 3 carbonos, an, porque entre os carbonos só tem ligação simples, ol é a terminação do álcool, e esse 2 indica justamente que a hidroxila está saindo do carbono 2. Okay? É a posição da hidroxila. Tranquilo? Vamos para mais exemplos. Olha esse segundo exemplo aí. Ó. Dessa vez eu tenho um álcool de 2 hidroxilas, é o que nós chamamos de diol. O nome dele ficaria aí etan 1,2-diol. Vamos desvendar o significado desse nome. Bom, aqui eu tenho uma cadeia de 2 carbonos. Ó. E note que tem o grupo funcional aqui, hidroxila, no carbono 1. E tem outra hidroxila no carbono 2. Então, a cadeia principal tem 2 carbonos. Prefixo para 2, et. Entre os carbonos, só tem ligação simples, an. O termo ol no final é o termo que a gente usa para álcool. Por que está escrito diol? Esse di indica as 2 hidroxilas, tá? Esse termo di indica 2 grupos funcionais. Se tivesse 3 hidroxilas, seria triol. E por aí, e assim sucessivamente, tá bom? Di, 2 hidroxilas. Tri, 3 hidroxilas. Então, diol. E esse 1,2 aqui no meio indica que são 2 hidroxilas, uma na posição 1 e uma na posição 2. Note que se eu tivesse escrito etandiol sem essas numerações, se tivesse essa terminação diol sem os números, eu saberia que são 2 hidroxilas, mas não saberia as posições,
Poderia ser as duas hidroxilas no mesmo carbono. Então é importante colocar os números especificando onde está cada hidroxila, tá bom? Os números em ordem crescente e os números, não esqueça, número sempre separado por vírgula, tá? Tá aqui a vírgulazinha, ó. Na química orgânica, número sempre separado por vírgula. Belezinha. Prosseguindo para mais exemplos, temos aqui um álcool agora com 3 hidroxilas, agora vai ficar bem fácil compreender. Temos aqui o propan 1,2,3-triol. Por que propan, professor Tiago? Bom, note que aqui em cima eu tenho uma cadeia de 3 carbonos. Aqui está o primeiro, aqui no meio o segundo, e aqui no finalzinho o terceiro carbono. E eu tenho uma hidroxila em cada carbono. Está aqui a hidroxila no carbono 1, a hidroxila no carbono 2 e a hidroxila no carbono 3. Como são 3 hidroxilas, então eu tenho que usar o termo tri. 3 hidroxilas, tri. E a terminação ol é a terminação dos alcoóis. Então, triol, esse 1, 2, 3 aqui no meio, são as posições de cada hidroxila. E esse termo inicial é uma referência à cadeia principal. Tá bom? Se tivesse uma ramificação, aqui um carbono saindo da cadeia, aí essa ramificação teria que vir aqui antes do nome, tá? Mas como não tem ramificação, tem só a cadeia principal, então já começa direto aqui com a cadeia principal. Prop, cadeia de 3 carbonos, e an, só tem ligação simples entre os carbonos. Então, propan 1, 2, 3, triol. Ok? Fácil demais, tranquilo demais. Vamos dar prosseguimento. Olha esse outro álcool. Nesse caso, além do grupo funcional, eu tenho ramificação e tenho aí uma insaturação. Note que aqui eu tenho a ramificação saindo do carbono 4. Eu tenho a hidroxila, que é o grupo funcional que identifica o álcool, saindo do carbono 2. E note que, considerando as duas extremidades, eu comecei a numeração dessa extremidade aqui, ó. Professor, por que começou a contagem desse carbono? Porque está mais perto da hidroxila. Embora exista uma ramificação aqui desse lado, ó, e embora ainda tenha uma ligação dupla, deixa eu pegar outra canetinha aqui, observa que aqui ainda tem uma ligação dupla entre os carbonos 3 e 4, mesmo tendo ramificação e ligação dupla, eu comecei desta extremidade aqui, ó. Por quê? Porque grupo funcional é prioridade na numeração. É prioridade em cima de ramificação, é prioridade em cima das insaturações, que são as ligações duplas ou triplas, ok? Grupo funcional é prioridade. Onde tiver o grupo funcional, você começa a numerar a cadeia lá da extremidade mais próxima dele. Então, a numeração feita, nós temos uma cadeia aí de 5 carbonos, tá aí a extensão da cadeia principal, 5 carbonos, onde posição 2 tem um grupo funcional, na posição 3 é onde começa a ligação dupla, porque aqui a gente está indo da direita para a esquerda, tá? Então, o carbono aqui que inicia a dupla é o 3 e a ramificação está no carbono 4. Aí a nomenclatura seria isso aqui, ó. Aí está o nome dele. Aliás, só mencionando antes aí, ó, o grupo funcional marcado em azul, a ramificação também marcada em azul na posição 4 e a ligação dupla aí começando no carbono 3. O mais importante é o grupo funcional, ele está na posição 2 e o nome completo, está aí o nome do composto, vamos analisar com calma. Esse metil indica ramificação, tá? Por que 4-metil? Porque a ramificação sai do carbono 4. Esse termo pente é uma referência aos 5 carbonos da cadeia principal. Esse termo en é fundamental. Ó. O termo en é referência aqui à ligação dupla. Lembre-se, an, ligação simples, en, ligação dupla, e in, ligação tripla. Como a ligação é dupla, você vai usar o termo en. E observa que a ligação dupla começa no carbono 3 aqui, ó. Então, 3N e fecha aqui naturalmente com 2-ol. Ol, terminação dos alcoóis, e o 2 é a posição onde a hidroxila está. Ok? Então, tá aí, exemplos importantíssimos. E temos aqui, para concluir essa parte,
o exemplo de um álcool cíclico. Tá? Tá aí uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, e a hidroxila em cima, tá bom? Como é que ficaria o nome desse álcool? Aqui eu tenho uma cadeia de 5 carbonos. Ó. Tá aqui o primeiro carbono, o segundo carbono, o terceiro carbono, deixa eu apagar aqui. Lembre-se que, nesse caso, cada curvinha dessa aí é um carbono, tá? Cada curva que a cadeia vai fazendo nesse desenho, você vai considerar como sendo um carbono. Então, aqui seria o terceiro carbono, aqui seria o quarto, e aqui seria o quinto carbono. Esse carbono aqui, onde o grupo funcional está, naturalmente vai ser o carbono 1, tá? Que é prioridade, ó. Esse carboninho aqui em verde, onde a seta está apontando, vai ser o carbono 1. Então, o nome desta molécula, dessa cadeia bem interessante aí, será exatamente ciclopentanol. Por que ciclopentanol, professor? Muito simples. Observe. O termo ciclo você vai usar como prefixo sempre que a cadeia for fechada, tá? Toda cadeia fechada é precedida desse prefixo ciclo. Então, ciclopente, por que ciclopente? Porque é um ciclo de 5 carbonos. O prefixo para 5 é pente. Esse termo an é para as ligações simples e esse ol é a terminação clássica dos alcoóis. Veja que, numerando aqui, ó, esse álcool, esse carbono, é o carbono 1. E como ele é o carbono 1, não há necessidade de mencionar aqui, porque já fica subentendido. Como eu escrevi só o ol e não coloquei a numeração onde a hidroxila está, já fica subentendido que esta hidroxila se encontra no carbono 1. Ok? Nesse caso, você não precisa escrever ciclopentan 1-ol. Coloca só ciclopentanol, que o 1 já fica subentendido antes da hidroxila. Ok? Muito fácil, né? Olha no caso desse álcool aí, ó. Nesse outro caso, gente, eu tenho mais uma vez uma cadeia cíclica, só que dessa vez eu tenho 2 grupos ligados à cadeia. Tem um grupo funcional aqui, e em cima tem uma ramificação. Essa ramificação é clássica, né? Ramificação metil. Eu dei o número 1 para esse carbono aqui, porque ele é o carbono que está ligado ao grupo funcional. E aí, por que eu segui a numeração nesse sentido aqui, ó? Eu vou pegar outra canetinha, pegar a canetinha vermelha. Olha só, por que a numeração seguiu nesse sentido aqui, ó? No sentido, no caso, anti-horário. Ela seguiu no sentido anti-horário, gente, para que a ramificação recebesse o menor número possível, tá? Quando você vai numerar as cadeias, uma vez que você estabelece a posição do grupo funcional, a ramificação deve receber o menor número possível, principalmente se a cadeia for cíclica, que é o caso aí. Se eu tivesse seguido no outro sentido, ó, se eu tivesse feito nesse sentido aqui, a ramificação ia pegar um número muito alto. Se eu tivesse feito aqui no sentido horário, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. A ramificação ia passar a sair do carbono 5. Já no outro sentido anti-horário, sendo esse o carbono 1, veja, 1, 2, 3. A ramificação passa a sair do carbono 3. Então, em cadeias cíclicas, uma vez determinado quem é o carbono 1, a ramificação deve receber o menor número possível. Considerando isso, o nome do composto será naturalmente... Está aqui a marcação em cima do grupo funcional, que é mais importante. Esse é o carbono 1. É o 3-metil-ciclohexan-1-ol. Por que isso? Aqui eu tenho 3-metil, indicando que há uma ramificação metil saindo do carbono 3, sempre começando pela ramificação. O ciclo indica que a cadeia principal é fechada. Hex quer dizer que é um ciclo de 6 carbonos. An quer dizer que dentro da cadeia só tem ligação simples. E ol, a terminação dos alcoóis. Ó, um ol para indicar que tem hidroxila saindo da posição 1. Veja que nesse caso eu citei o número 1. Ó. No caso anterior, o número 1 não foi citado. Por que isso? Porque no caso anterior só tinha um grupo ligado ao ciclo, que era a hidroxila. Ó. Apenas a hidroxila estava ligada ao ciclo. Dessa vez tem 2 grupos ligados ao ciclo, a hidroxila e a ramificação metil. Então, naturalmente, há necessidade de você especificar onde estão cada um. Bem?
Para fechar aqui a nossa aula, vamos para a classificação dos alcoóis. Deixa eu apagar aqui as marcações. Só um segundo. Beleza. Bom, essa parte é mais rápida. De acordo com a cadeia carbônica, eu posso ter um álcool saturado, tá? Quando ele só tem ligação simples. Ou posso ter um álcool insaturado, que é quando ele tem presença de ligações duplas ou triplas, que é o caso aí, tá bom? Temos também os alcoóis aromáticos. Professor, quando é que o composto é aromático? Quando tem essa estruturinha aqui, ó, esse ciclo de 6 carbonos, é o famoso anel benzênico, tá bom? Todo composto que tem esse anel benzênico aí é um composto aromático. Lembrando que existem outros ciclos, além do anel benzênico, que tornam um composto aromático. Mas, para efeito de informação, para essa aula, entenda que todo composto que tem um anel benzênico é um composto aromático, tá bom? Depois a gente vai ver outros ciclos que não são necessariamente um anel benzênico, mas também tem a característica aromática. Uma aula específica sobre aromaticidade em breve. Prosseguindo. Observe aí. De acordo com o número de hidroxilas, álcool que só tem uma hidroxila é um monoálcool. Se tiver 2 hidroxilas, diálcool. Se tiver 3 hidroxilas, triálcool. E assim sucessivamente. Tá bom? E de acordo com a posição da hidroxila. Tá bom? Observe, esse álcool aqui é conhecido como álcool primário. Por quê? Porque a hidroxila está ligada a um carbono primário. Esse carbono aqui ligado à hidroxila é primário. Professor, o que é um carbono primário? É um carbono que só está ligado a outro carbono. Veja que esse carbono aqui, o único carbono que está ligado nele é esse aqui, ó. Não tem nenhum outro. Só tem um carbono conectado a esse aqui do meio. Então, esse aqui do meio é primário. Se tivesse 2 carbonos conectados a ele, ele seria secundário. Se tivesse 3, terciário. Mas esse carbono do meio só está conectado a outro átomo de carbono. Então, é primário. Bom, aí é um exemplo de álcool primário. No próximo exemplo, nós temos um álcool secundário. Por que secundário, professor? Muito simples. Esse carbono aqui, que é o carbono da hidroxila, ele está ligado a 2 carbonos. Ó. Esse aqui de um lado e esse aqui do outro. Carbono secundário. Por isso, álcool secundário. E temos também esse caso aqui, que é o caso de um álcool terciário. Pelo mesmo raciocínio dos casos anteriores. Ó. Esse carbono aqui, que é o carbono ligado à hidroxila, é um carbono terciário. Porque ele está ligado aqui a 1 carbono, a 2 carbonos e a 3 carbonos, beleza? Álcool terciário, hidroxila ligada a carbono terciário. Então, super fácil, assunto tranquilo, divertido, para você aprender bem rápido e fazer as questões. Em breve, aula só de resolução de questões, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre os alcoóis. Próxima aula será sobre aldeídos, sobre fenóis e sobre cetonas. Prazer estar aqui com vocês. Conte com o professor Thiago Mário, conte com o Colégio Impacto. Abraço, até a próxima. Valeu!